De uma forma bem resumida, se a gente pudesse, fazer uma síntese dessa temporada Valores, o que realmente importa, nós já trabalhamos 4 parábolas de Nosso Senhor Jesus. As 2 primeiras parábolas, nós falamos sobre a parábola do tesouro escondido e nós falamos também sobre a parábola da pérola de grande valor. Nessas 2 parábolas, nós estávamos falando a respeito do valor absoluto do reino de Deus. E as 2 próximas parábolas, o 3º e o 4º episódio dessa temporada, nós falamos a respeito de outras 2 parábolas, as parábolas da ovelha perdida e também falamos a respeito da dracma perdida, que foi a moeda perdida na semana passada. E um resumo dessas 2 últimas parábolas é o valor absoluto da vida, o valor absoluto das pessoas. Então, de uma forma resumida, primeiro você descobre o valor absoluto do reino de Deus. Primeiro você descobre o que realmente importa. Depois, então, você aprende a valorizar o que Deus valoriza, isto é, as pessoas, a vida. Você tem valor, a sua vida tem valor, a vida pessoal de cada um de nós tem valor. E essa parábola de hoje, ela leva a gente a crescer, a administrar num caminho de maturidade, de discernimento, com muita sabedoria, tudo isso que nós estamos aprendendo acerca do reino de Deus. Acerca de tudo que importa a respeito do reino de Deus como reino absoluto, acerca do valor da vida, acerca das outras parábolas que Jesus ensina a respeito do reino de Deus, acerca do que realmente importa, quando você descobre o valor das coisas, como é que você administra isso? Com sabedoria. Como é que você administra todo o conhecimento que você recebe a partir dos ensinos de Jesus acerca do reino de Deus, com discernimento do Espírito Santo, com maturidade? Então vamos ler hoje o que Jesus tem a dizer para nós, quando ele diz aí em Mateus capítulo 13, o seu verso 52. A parábola começa no 51, mas eu leio com você o 52. Palavras de nosso Senhor Jesus, ele disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Essa é a parábola. Um versículo, algumas frases. Eu gosto da tradução que o Eugene Peterson faz também, ele usa a Bíblia, a Mensagem. A Bíblia, a Mensagem não é uma Bíblia de estudo, mas seria uma boa Bíblia para você ter para os seus devocionais. Ela é uma paráfrase das Escrituras Sagradas. Então, o Eugene Peterson, ele pega o texto bíblico e ele coloca alguns outros elementos para explicar melhor. Então, é uma boa Bíblia para você fazer no seu devocional, por exemplo. E a tradução dele diz o seguinte, que Jesus acrescentou: então vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja que tira da prateleira o que necessita, sendo novo ou usado no momento em que ele precisa. O Eugene Peterson, ele elucida mais o que Jesus está querendo dizer para cada um de nós. Sabe por quê? Porque quando eu me coloco diante do texto bíblico, eu me percebo numa realidade assim de responsabilidade muito grande. Porque eu posso utilizar o texto bíblico para ser honesto. Eu posso realmente pegar e ler o texto bíblico e trazer à igreja o que realmente importa. Eu posso trazer bons valores, bons ensinos, mas eu também posso ser desonesto com o texto bíblico. À medida que eu conheço mais das Escrituras Sagradas, eu posso utilizar desse texto aqui para estimular você ao que importa para mim, e não o que importa acerca do que Jesus acabou de ensinar. Então, quando eu leio o texto das Escrituras Sagradas, eu tenho aqui para mim que eu posso alimentar a igreja com o que realmente importa. Mas eu também posso, se eu quiser, alimentar o meu próprio ego, eu posso sim alimentar os meus próprios interesses, eu posso pegar do texto bíblico e fazer você pensar do jeito que eu penso. Tem muita gente com habilidade assim, de falar bem e estimulando você para os propósitos pessoais da pessoa. E eu não te ensino o que a Bíblia Sagrada está falando, eu não te ensino o que o texto bíblico está ensinando, não, eu te ensino o meu jeito de pensar, eu te ensino e estimulo você a cumprir os meus propósitos acerca da minha leitura a respeito do texto bíblico. Eu posso reforçar os meus pensamentos, os meus próprios objetivos. Por isso que entender o contexto e analisar tudo que Jesus está falando é muito importante. Se você observar o seu capítulo 13 e passar o olho desde o início, você vai ver que Jesus está ensinando várias parábolas, não está?
Tem a parábola do semeador aí, tem a parábola do joio e do trigo, a da pérola de grande valor. Tem várias parábolas, do grão de mostarda está aí presente também no capítulo 13. Jesus está contando várias ideias, várias histórias, várias parábolas. Ele está explicando por que é que ele fala por parábolas. E ele está ensinando isso para os seus discípulos, para os seus talmidins. Os discípulos são essas pessoas que estão aprendendo ali aos pés de Jesus. Então, quando você olha esse capítulo 13, Jesus, antes dele partir para Nazaré, lembra que Nazaré é a cidade onde Jesus viveu boa parte da sua vida. Ele nasce em Belém, mas ele vive em Nazaré. E antes dele partir, então, para Nazaré, terminou o raciocínio dele, ele pergunta no 51 para os discípulos: vocês entenderam o que eu falei? Eu contei todas essas parábolas para vocês, eu dei todos esses ensinos. Vocês entenderam? Versículo 51. Aí eles dizem: entendemos. Então ele diz, olha, o mestre da lei aqui é o escriba. A palavra aqui para o mestre da lei é o escriba no grego. O que é o escriba? É alguém que copia a lei. Mas ele não só copia, ele tem um zelo enorme pelas escrituras sagradas. Não é assim, você tem que ter um processo para copiar essa lei, porque senão você pode modificar e colocar as suas palavras. Coloca uma palavra aqui, modifica um sentido ali. E isso não pode nesse contexto que Jesus está. Eles são mestres, eles são doutores, eles são guardiões da lei. E Jesus está dizendo, olha, esse mestre da lei que foi instruído acerca do reino de Deus, e agora Jesus aí nessa parábola já está colocando os discípulos por conta da pergunta do versículo 51, vocês entenderam? Eles dizem, entendemos. Então eles dizem assim, olha, vocês que estão recebendo esse conhecimento, vocês que estão ouvindo acerca das parábolas, vocês que estão ouvindo os meus ensinamentos, olha, vocês podem escolher o que é que vocês vão fazer com isso que eu estou ensinando. À medida que você recebe mais sobre o reino de Deus, você pode escolher qual é o caminho que você vai seguir. O mestre da lei, o escriba, ele tinha essa oportunidade diante dele. O ditado não diz para nós que conhecimento é poder. E quando você dá poder a uma pessoa, é então que de fato você realmente vai conhecê-la quem ela é. À medida do poder que ela tem, quanto mais poder, mais ela vai se revelando, mais ela vai mostrando quem de fato ela é. E o mestre da lei, o doutor da lei, esse escriba, ele poderia escolher em ensinar a verdade, ou ele poderia escolher em manipular a verdade para que ele então continuasse no poder. E você sabe muito bem que os fariseus, os escribas, os mestres da lei, na época de Jesus, eles escolheram a segunda opção, o poder. Eles preferiram matar Jesus a mudar as suas próprias opiniões. E essa parábola que Jesus está contando não é uma coisa assim que está distante, sabe? Está lá longe da gente, assim. É lá problema dos fariseus, dos escribas. Não, isso aqui é extremamente atual. Porque com a Bíblia na mão, eu posso defender quase qualquer coisa. Com conhecimento acerca das Escrituras Sagradas, com conhecimento acerca do reino de Deus, eu posso defender quase qualquer coisa. Com a Bíblia na mão, pastores e teólogos na Alemanha nazista, eles apoiaram Hitler. Eles utilizaram do texto bíblico sagrado para reforçar uma ideologia de supremacia racial. Pastores e teólogos estavam do lado do Hitler, do lado do nazismo, com texto bíblico, com a Bíblia Sagrada nas mãos. E aí foi necessário levantar alguém que provavelmente você conhece, Dietrich Bonhoeffer. Ele se levanta, ele era um pastor luterano, membro da Igreja Confessante, fundador da Igreja Confessante, contrário à política nazista. Então ele se levanta contra o uso perverso das Escrituras Sagradas, e quando então se levanta, ele acaba morrendo, sendo enforcado pelo nazismo em 9 de abril de 1945. Dia triste para ele, mas ele entra para a história como uma pessoa muito respeitada, como alguém que lutou contra o uso inadequado das Escrituras Sagradas pelo nazismo, pelos seus colegas, pelos seus pastores, por outros teólogos que estavam presentes ali. Com a Bíblia nas mãos, alguns pastores e alguns teólogos, eles leram Gênesis no capítulo 9, no versículo 25, quando Noé
estava amaldiçoando o seu filho Cã, ou dependendo aí da sua tradução, Canaã, e eles leram isso e eles justificaram escravidão e racismo durante séculos. Séculos a igreja. Recentemente ainda, a gente ainda está falando a respeito de racismo, a gente ainda vê igrejas racistas, preconceituosas. Esse mito do Cã, é assim que é utilizado, depois se você quiser saber mais, os europeus, os nossos irmãos americanos, eles utilizaram do texto bíblico para então justificar e apoiar a escravidão e o racismo de indígenas e também dos nossos irmãos africanos, com a Bíblia Sagrada nas mãos. E hoje, para você ter uma ideia, as religiões de matriz africana, elas ainda sofrem preconceito. Nós ainda temos pessoas, quase em 2025, dizendo assim, eu não sou racista, eu até tenho parente preto. Eles falam isso, para você ter uma ideia. Hoje, no mundo de hoje, nós temos isso. Nós tínhamos recentemente a última família que representava a República, eles estavam atacando as religiões de matriz africana por se dizerem, entre aspas, grifo deles, evangélicos. Com a Bíblia nas mãos, a gente pode defender quase qualquer coisa. Com a Bíblia na mão, na verdade, se eu quiser, eu posso condenar pessoas homoafetivas ao inferno. Posso? Se eu quiser, eu posso. É claro que eu não faria isso. E a gente desconsidera o fato de que às vezes a pessoa nem confessa a minha fé. Ela nem acredita no meu Jesus. O que às vezes a gente esquece, enquanto nós cristãos, é que pecado só é pecado para nós. Não é pecado para quem não acredita na nossa religião. Não é pecado para quem não acredita em Jesus. Uma pessoa que não frequenta a nossa religião, ela nem sabe de Jesus. Ela nem sabe o que é pecado, o que ela pode, o que ela não pode fazer. Quem sabe isso somos nós. E veja que nós não estamos aqui discutindo o mérito do pecado. Nós estamos aqui discutindo sociedade. Nós estamos discutindo o fato de que pessoas podem andar na rua livremente pelas suas opções sexuais. Isso é comunidade. Isso é sociedade. Nós não estamos discutindo o mérito moral do tema, mas com a Bíblia na mão eu posso. Eu posso condenar pessoas homoafetivas ao inferno. Com a Bíblia na mão, eu posso silenciar a mulher na igreja. Se eu quiser, eu posso mandar você calar a boca aqui. Eu posso definir, na verdade, se eu quero que você fale ou que você não fale. E se você for falar, eu posso definir que momento é que você vai falar. Se você deve, se você não deve falar, se for falar, como é que você deve falar. Eu posso definir como é que você vai vestir, se vestir adequadamente para vir aqui falar. Eu posso. Eu posso dizer para você que você não pode mais usar calça e agora vai ter que usar saia. Eu posso dizer para você que agora você não pode fazer mais maquiagem, que você não pode mais cortar cabelo. Eu posso. Com a Bíblia na mão, eu posso definir qual é o lugar que você vai sentar. Posso. Coloco mulheres aqui para um lado, ó. Deixo vocês mulheres aqui, coloco homens para os outros lados aqui, eu digo que isso aí é uma revelação divina, eu fundo uma denominação e eu começo a falar em nome de Deus. Eu posso. Chamo de culto de doutrina, mas na verdade é um culto de preconceito. Com a Bíblia nas mãos eu posso defender quase qualquer coisa. É claro que a Bíblia não é machista, mas é bem certo que ela foi escrita numa sociedade que é machista. E ela foi interpretada por pastores e teólogos machistas, que desconsideraram totalmente a relação próxima de Jesus com as mulheres. Desconsideraram totalmente o fato de que Jesus era sustentado pelas mulheres. O ministério de Jesus acontecia porque tinha mulheres que mantinham financeiramente Jesus. Foi desconsiderado o fato de que as mulheres eram as únicas testemunhas da morte de Jesus. Uma menção honrosa ao João, que estava lá. Mas os outros discípulos tinham vazado. Somente mulheres estavam aos pés da cruz. Foi desconsiderado o fato de que, na ressurreição, mulheres estavam lá. Os homens não estavam. E quando as mulheres de bom grado viram aquele milagre, eles saíram para contar para os discípulos, aí os discípulos desdenharam, falaram, não, isso aí é delírio de mulher. Essa historinha de ressurreição é coisinha de mulher, entendeu? Foi ignorado o fato. Foi ignorado o fato de que no livro do Atos está cheio de diaconisa, e que tinha igrejas que se reuniam na casa das mulheres. Eu gostaria de lembrar a você que eu não estou discutindo aqui o mérito moral dos temas. Eu conto com a sua maturidade para entender isso. Eu estou dizendo para você e eu estou afirmando para você que com uma Bíblia na mão eu posso utilizá-la para o mal, inclusive para legitimar a escravidão, racismo, homofobia. Eu posso legitimar a exclusão, eu posso legitimar preconceito, eu posso. Com uma Bíblia na mão eu posso. Com uma Bíblia na mão eu posso defender quase qualquer coisa. Mas eu também posso defender coisas boas.
Eu posso construir caminhos bons. Por exemplo, Martin Luther King Jr., que se tornou alguém não só importante para a igreja, mas é alguém importante para a sociedade como um todo. Um homem respeitado pela sua luta, pela sua história, que utilizou das escrituras sagradas em defesa dos direitos civis, na sua luta contra o racismo. Nós poderíamos lembrar também das nossas irmãs pregadoras e missionárias que construíram caminhos para lugares onde não havia saúde, educação, lugares onde as pessoas não consideravam pessoas dignas, onde o evangelho não poderia chegar àquelas pessoas. Irmã Dulce foi lá. Madre Teresa de Calcutá também foi lá. Há muitas comunidades que levam a sério a palavra de Deus e que realmente estão lendo o Evangelho com lentes onde elas promovem cura, abraço, afeto, inclusão. Há muitas comunidades que estão promovendo, sim, uma comunidade relacional, um cuidado psicoemocional, espiritual, um apoio emocional e espiritual, mental. Há muitas igrejas que estão fazendo um trabalho sério, que leem as escrituras sagradas e realmente vivem o reino de Deus. É bem certo que tem um pessoal aí salafrário, tem um pessoal aí coisa ruim, tem. Mas tem gente que está de joelhos diante da palavra de Deus e está utilizando do texto bíblico para fazer o que é certo, para ensinar o que realmente deve ser ensinado a partir das lentes de Jesus. E o que vai definir se você vai utilizar o texto bíblico para construir caminhos bons ou caminhos ruins? Se você vai, o que vai definir, se você vai ler o texto sagrado e vai construir caminhos de morte, ou se você quer construir os seus caminhos de vida, não vai ser a letra do texto bíblico, mas vai ser os valores que habitam o seu coração. O apóstolo Paulo disse que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. E essa nova aliança não é de letra, mas é de espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. O que vai definir se você vai utilizar o texto bíblico para o bem ou para o mal são os valores que habitam dentro do seu coração, porque com a Bíblia nas mãos você pode justificar ódio ou você pode proclamar o amor. E o caminho que você escolher vai revelar quem é Jesus para você. Vai revelar o Jesus que habita dentro de você. Se para você Jesus é um Senhor amoroso, misericordioso, gracioso, bondoso, você tem uma visão a respeito de Jesus. Mas se para você Jesus é o seu general, você tem uma outra visão acerca de Jesus Cristo de Nazaré. E o próprio Jesus, antes de contar as suas parábolas de Mateus capítulo 13, uma página anterior, se você está na página aí no capítulo 13, vá ao capítulo 12, versículo 34, ele disse o quê? A boca fala do que está cheio o coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Palavras do nosso Senhor Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. Porque o nosso coração, ele é como um depósito, né, pessoal? Não foi como Jesus disse aí para nós na parábola? Vocês podem tirar do seu tesouro, vocês podem tirar desse seu depósito, ou na tradução do Eugene Peterson, dessa sua prateleira, coisas novas e coisas velhas. Aí dentro de você tem coisas boas e você também tem os caminhos ruins. Coisas velhas são as suas tradições. É a sua história de vida, o que você construiu até esse momento, do qual você deve se orgulhar e muito. A sabedoria do seu passado, as suas experiências, tudo que você viveu e formou a pessoa linda, maravilhosa que você é hoje. Essas são as suas coisas velhas, suas coisas maduras. E as coisas novas é a ação do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos surpreende diariamente, onde nós damos passos de fé no escuro e a gente não sabe absolutamente nada do que vai acontecer lá. Mas acontece. Alguma coisa tem lá. São coisas novas que estão diante de nós. E percebe que Jesus, ele não está falando de coisas novas e coisas velhas, nem expressão de tempo. Não é um tempo cronológico. Porque você pode ter coisas velhas na sua vida, mas que você já está aqui, ó, no presente. E aí você olha para trás e ressignifica aquilo. E aí você olha e você fala assim, é uma coisa nova. Nunca tinha visto por essa perspectiva. Eu nunca tinha analisado dessa outra forma. Não necessariamente é tempo, o que ficou para trás, ficou lá atrás. E agora vamos somente para o novo, para o que está diante de nós. E se você está na caminhada aí da maturidade do discernimento, você sabe que de tempos em tempos você precisa dar uma avaliada nesse depósito, né?
Você precisa dar uma revisitada ao seu coração. E você vai lá assim, porque está batido a minha alma, porque está batido o meu coração. E aí você dá uma revisitada, você dá uma encontrada nas suas sombras lá dentro de você. E aí tem um detalhe importante: discernimento, maturidade. É preciso muita coragem para avaliar um coração. É preciso muita coragem para olhar aqui para dentro de si mesmo. Aqui, ó. Sabe por quê? Jesus, ele não disse assim, joga tudo fora, viu? Essas coisas velhas suas aí, ó, esquece seu passado, joga tudo fora. Ele falou, não. Ele falou o seguinte, olha, avalia o seu coração. Vá lá no interior da sua vida, vá lá na sua mente, tudo que tem aqui dentro desse seu depósito, no meio dessas coisas velhas, dessas coisas novas, você define o que precisa ser guardado, o que precisa ficar aí e o que está na hora de ser retirado, mas você continua aí nesse apego emocional. Continua aí assim, nesse lance afetivo com essa coisa. Não, avalia. O que é que precisa ser retirado e o que é que precisa agora ser ressignificado? O que é que você pode deixar para trás? Deixa lá. É uma ferida, você não vai esquecer. Na verdade mesmo, né, o apóstolo Paulo disse para nós que se alguém está em Cristo, nós somos uma nova criação. E as coisas antigas, elas já passaram. Elas não foram extintas. Elas não foram canceladas. Elas não deixaram de existir. A nossa vida tem valor. Eis que se fizeram novas todas as coisas. A nossa capacidade de olhar para o nosso passado e ressignificar como coisas novas, como um novo olhar a respeito disso. Percebe como isso daí exige de você maturidade? Exige você discernimento do Espírito Santo para avaliar o que é velho e o que precisa ficar, mas o que você precisa ainda levar junto com você, porque você ainda não resolveu, e você precisa botar um ponto final nisso daí. Fazer disso uma coisa nova, porque o novo às vezes nem é sempre assim um caminho que a gente não conhece, às vezes é só algo no passado que você precisa resolver e transformar isso num novo caminho, numa nova direção para você. Aquilo que era um caminho de morte, que estava matando você por dentro, você transforma num caminho de vida, né? Não tem como perdoar assim, indo para o novo. Não, deixa lá. Não, você tem que revisitar o passado para que haja perdão. Você tem que ir lá, tocar na ferida, dizer eu errei, eu estava errado, eu avaliei as coisas de uma outra forma. Tem que revisitar o passado. Não tem como deixar lá e vou para o novo. Não deu certo o primeiro, aí eu troco e vou pro segundo. E deixo o segundo lá, dilacerado, acabado? Não tem como. Não tem novidade. Vai continuar como um caminho de morte. Vai continuar ali, doendo dentro de você. Aí você precisa avaliar, você precisa de maturidade. Precisa de discernimento. Muito discernimento, porque ninguém vive só de presente, né, pessoal? Na verdade, coisa difícil mesmo está sendo viver só no presente, né? Viver aqui, nessa realidade concreta, chamado hoje, é uma coisa difícil para nós, hein? Difícil demais. Um desafio gigantesco para a nossa existência. Alguns episódios anteriores, a gente estava falando da relação da ansiedade e depressão a níveis das pesquisas que saem a respeito do Brasil, né? Na verdade, mundial. Nós somos o país mais ansioso do mundo, segundo, né, os órgãos mundiais de saúde. O país ostenta o primeiro lugar no ranking. E nós somos também o terceiro país na América Latina em casos de depressão. Nós já passamos dos 11 milhões de casos de depressão diagnosticados. Fora os que não são diagnosticados, por dizem assim, isso aí é coisa de mulherzinha, entendeu? Eu não vou para psicólogo não, isso aí não. Isso aí não é para mim, entendeu? Então nós somos o primeiro em ansiedade no mundo. E na América Latina nós somos o terceiro país em casos de depressão. Porque coisa difícil é você viver, meu irmão, no presente. Que a grande maioria das pessoas está vivendo no passado. E a gente chama isso daí de depressão. Quando você fica ali nas suas crenças limitantes que estão te impedindo de ir para o novo. Fica nos seus pensamentos negativos. Fica revisitando aquele seu passado que não deixa você ir para o novo. Fica assim naquelas culpas que são persistentes, que são relacionadas ao seu passado e você não consegue experimentar aquilo que é novo. Não vai para o novo. Depressão. Está vivendo no passado. O Freud dizia que depressão e narcisismo são inseparáveis. O que é muito interessante para nós, né? Porque a gente é o país mais ansioso do mundo e a gente é um dos países que também mais utiliza a rede social. Nós somos o terceiro país em depressão na América Latina e nós somos o
país que mais utiliza a rede social. Interessante, né? Que a gente cria uma personalidade narcísica assim na rede social e lá a gente não precisa enfrentar as dores, entendeu? Lá não tem marido chato, não tem criança me atazanando o tempo inteiro. Na rede social todo mundo ganha bem. Na rede social tá todo mundo feliz. Mas no real life, a coisa tá triste. Nós perdemos essa capacidade, essa ligação, às vezes a gente não percebe. Na rede social, me amem, me curtam, falem comigo, me encham, me preencham o vazio que é essa vida real, porque a vida real tá depressiva. Eu tô preso num passado que eu não consigo ir para frente, mas a vida na rede social me leva para onde eu quero. E na rede social eu não preciso lidar com o passado, entendeu? É novo todo dia. Todo dia é uma nova trend, todo dia é uma nova dancinha, todo dia é uma nova coisa que surge. Aí eu fico lá, nesse mundo, desisto da vida real e fico depressivo. Construo uma personalidade de inteligência artificial, assim, pra mim, aí eu vivo lá. Por isso que depressão e narcisismo são bem próximos, quase inseparáveis, como afirmava o Freud. Porque difícil é você viver aqui nesse tempo presente. A grande maioria de nós está vivendo no futuro. Quem não está vivendo lá no passado, está vivendo aqui nesse caminho do futuro. E a gente chama isso daí de ansiedade, do qual nós ostentamos o primeiro lugar no ranking global. Essa sua preocupação excessiva, tá com medo do amanhã, sabe? Começa a imaginar cenários que vão acontecer amanhã, só que na verdade nem vão acontecer. A grande maioria das coisas que a gente imagina aqui dentro do nosso cérebro nem acontecem, mas a gente fica imaginando. Eu acordo já pensando no que vai acontecer. Será que meu filho está bem na escola? Será que chegou? Será que não chegou? O que está acontecendo? O que vai ser amanhã? Será que vai dar conta? Será que o dinheiro chega? Será que não chega? A gente fica imaginando situações incertas e a gente está lá num futuro que nem existe, assim, que talvez a grande maioria nem vai existir. Ficamos imaginando cenários negativos o tempo todo, lá no futuro, inexistente. Porque coisa difícil é a gente viver aqui no presente, na realidade concreta chamada hoje. Todo ser humano tem aí dentro de você assim um caminho que leva para camadas de passado e também leva você para camadas de futuro e que vão influenciando o seu presente. Porque esse passado e esse futuro, eles estão moldando a sua visão de mundo. Porque aí dentro desse depósito, dentro do seu coração, você tem lembranças boas, mas você também tem lembranças ruins. Você tem coisas que você se lembra e que te fazem sorrir, mas você tem coisas que você lembra e que te fazem chorar. Aí dentro do seu depósito tem os seus traumas, tem as frases que ficaram, que as pessoas falaram pra você e que te machucaram e ficaram ali como uma faca, assim, ó. Tá ali ainda, você não consegue tirar aquilo de dentro de você. Aí dentro de você, você tem as coisas que te dão paz e tem coisas que tiram a sua paz. Aí dentro de você, você tem os seus valores, o que realmente importa para você e o que não importa, mas você só está insistindo em levar porque você quer ser legal com todo mundo, você quer agradar todo mundo, você quer construir uma sociedade assim de mundo de fantasia. Aí dentro do seu depósito. E aí o que Jesus ensina pra gente nessa parábola é que esse depósito, esse coração é o óculos da vida. É a partir dessas lentes aqui que você vai enxergar o mundo. É a partir da sua história, do que tem aí dentro de você. Coisas novas e coisas velhas. É a partir dessa lente aí que você vai definir as suas crenças. Se elas são realmente uma crença ou não, é só algo para alimentar o seu ego. É a partir dessa sua lente aí da vida que você vai definir o que realmente importa. Quais são os seus valores absolutos? Quais são os seus inegociáveis? Quais são os seus preconceitos? É a partir dessa lente que você vai se enxergar racista ou não, homofóbico ou não. Você lê as escrituras sagradas a partir dos seus interesses. Então você vai ao texto bíblico e você fica caçando assim versículos para justificar o seu ponto de vista. Você lê a Bíblia Sagrada a partir do seu preconceito, aí você vai atrás assim de versículos que justifiquem a sua maneira de pensar, o seu jeito de pensar. Você quer provar para as pessoas que você está certo. Você vai achar. Dei exemplos para você no início.
você vai conseguir alimentar você? Você consegue alimentar o seu preconceito com o texto sagrado? Ou será que você lê as escrituras sagradas para que então você defina quais são os seus valores, quais são os seus interesses? A partir da lente de Jesus é que você define as suas crenças, os seus caminhos? Ou na verdade é a partir de você, do que tem dentro de você, que você define o que o texto sagrado vai dizer? Ou você ouve o que o texto sagrado tem para dizer, para que então ele ensine você e vai quebrando esse vaso, esse depósito, esse seu interior, moldando esse seu coração para uma nova personalidade, para uma nova criação. As lentes é o que vai definir o que está roubando a sua paz e o que te dá a paz para você. Porque se o seu coração, o seu depósito estiver cheio de preconceito, você vai utilizar o texto sagrado para justificar os seus preconceitos. E saiba de uma coisa, você vai encontrar, você vai alimentar os seus preconceitos lá. Se o seu coração estiver cheio de ambição, você vai encontrar textos bíblicos para justificar a sua ambição. Você vai encontrar uma coisinha gostosa lá chamada teologia da prosperidade. Você vai gostar demais. É lindo, maravilhoso, que Deus morreu na cruz para te dar um carro novo, uma casa nova, um marido novo, tudo. Jesus fez isso. Você não pode sofrer na vida. Se você tiver com o coração assim, você vai encontrar. Agora, se o seu coração estiver cheio da graça de Deus, você vai ao texto bíblico e você vai começar a se encher da graça de Deus. Há um ponto onde você começa a transbordar na vida das pessoas. E aí você entra nos lugares, fala assim, a graça de Deus chegou, entendeu? Tá inundando assim os lugares. Porque se o seu coração, o seu depósito estiver cheio do Cristo, você vai às escrituras sagradas e você vai começar a ler, você fala, nossa, tem Cristo aqui. Tô vendo Cristo aqui, ó. Jesus está aqui. Você consegue perceber onde é que Jesus está? Porque o seu coração, o seu depósito está cheio do Cristo. Essas lentes, esse óculos da vida, eles não mudam a realidade. Não é um óculos de inteligência artificial. Mas eles podem sim mudar a forma como é que você está enxergando a realidade. A realidade está posta no mundo, viu, pessoal? De vez em quando a gente vai perder algumas pessoas queridas, de vez em quando nós vamos perder o emprego, de vez em quando as coisas vão dar errado, de vez em quando as coisas vão dar certo, e a gente aproveita, de vez em quando a gente viaja, de vez em quando a gente ganha promoção, de vez em quando as coisas estão tudo muito boas, mas de vez em quando as coisas estão ruins, estão lá. A realidade está aí, ela não muda, vai acontecer, mas as suas lentes podem definir como é que você vai enxergar essas realidades. O Viktor Frankl, que é um rapaz que eu gosto muito, já havia falado dele para você, ele é um sobrevivente, né, dos campos de concentração nazista, ele é precursor da logoterapia, ele disse que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a atitude pessoal diante das circunstâncias. As realidades não mudam, mas dependendo das lentes que você usa, você pode enxergá-las de uma outra forma. Porque se o seu coração está cheio de medo, para você a vida é uma ameaça constante. Você já acorda de manhã pensando no que é que vai dar errado. As suas lentes são lentes de ameaça. O outro para você é um opositor. Ele quer pegar o seu lugar. Ele quer derrubar você, entendeu? Ele não quer o seu bem. Tô com medo. O depósito está cheio de medo. Se o seu depósito, o seu coração estiver cheio de amargura, tudo para você vai parecer injustiça. Coisa difícil é você se alegrar com a vitória do outro. Coisa difícil é você olhar para a vida do outro e falar assim, mas esse cara veio do mesmo lugar que eu, essa menina nasceu no mesmo bairro que eu, por que ela prospera e eu não? Por que ele anda de carro novo e eu não? Por que ele é promovido e eu não? Você está com as suas lentes, né? Essa amargura cria uma lente de ressentimento. Tem gente que é um ressentimento ambulante, pessoal. Encosta assim perto da gente, mas não me convida, não me chama, não fala comigo, não faz isso aqui, fica naquele ressentimento ambulante, triste. Me compadeço, porque é uma pessoa que não está conseguindo viver aqui. Não consegue avaliar o depósito do coração e perceber que tem coisas velhas, mas que também tem coisas novas. Tem coisas que precisam ser ressignificadas e levadas para o novo. Tem caminhos e passos de fé que precisam ser dados. Tem que esquecer um pouco o passado, ressignificar. Tem que dar passos de fé em direção ao que Deus pode colocar diante de você. Porque se o seu coração estiver cheio de esperança, aí até no lixão nasce flor, meu querido.
Talvez você nunca pensou que você poderia escutar um Racionais MCs na pregação, da boca de um pastor. Do que o seu coração está cheio. Que se tiver cheio de esperança, os caminhos que estão meio pedregosos, os caminhos assim que estão cheios de pedras para você, cheio de espinhos, você vai começar a encontrar caminhos de esperança. Você vai encontrar caminhos que fazem sentido. São caminhos de novas oportunidades que estão chegando para você. Para as pessoas, a cruz de Jesus é uma expressão de morte. Mas para nós, não. Nós olhamos para a cruz com olhos de esperança. E através dos nossos olhos de esperança, a gente enxerga a ressurreição. O que algumas pessoas estão olhando como morte, a gente enxerga um Cristo ressurrecto. A gente enxerga uma esperança de vida. Nós conseguimos olhar para a morte e olhar assim e falar, não, tem vida aí. Tem vida, por incrível que pareça. Tem vida nesse lugar. Tem, porque nós temos olhos de esperança. E nós vamos encontrando caminhos de oportunidades por onde é que nós vamos passando. Essa é a vida no reino de Deus. É assim. Você vai pegando aí dentro desse seu depósito, vai vivendo com tudo isso que habita assim dentro do seu coração, vai administrando isso de uma forma madura, com discernimento espiritual, visitando, revisitando coisas velhas, indo, dando passos de fé para coisas novas e vai experimentando o novo de Deus na sua vida. Isso é vida no reino de Deus. Esse é o caminho que a gente precisa seguir. É assim, essa é a vida. Se aponta para o Cristo, a gente pega e fala, ó, fica aqui, a gente guarda para nós, é nosso, deixa aqui com a gente. Se está afastando do Cristo, é hora de ir embora. Tchau, afasta, vai embora. Está me afastando do Cristo. Agora, se está dando espaço para o Espírito Santo, a gente acolhe. Coloca aqui dentro do nosso coração. A Bíblia Sagrada diz que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede vida. Vida. Aí no seu tesouro, aí no seu depósito, na sua prateleira, em meio a coisas velhas, coisas novas, guarde isso daí, pois é daí que se origina a vida. Sabe o que é interessante aqui? Que Jesus ele não diz o que é que você tem que fazer, né? Quais são as coisas velhas que eu preciso deixar? Quais são as novas que o Senhor vai colocar diante de mim? Jesus não diz, porque talvez a vida seja esse infinito particular, né, pessoal? Cada um tem a sua história. O que te trouxe até aqui, esse momento aqui, ninguém tem igual, nem nunca vai ter no mundo, na vida, na história, na existência humana. É seu. Absolutamente seu. E Jesus diz assim, avalie. Só que esse é um problema pra gente, porque a gente gosta de olhar para Jesus e dizer assim, não, dá a lista, dá o passo a passo, entendeu? Aí Jesus, não, você não me engana mais, desde o Éden que você não me engana mais. A gente quer lista, porque se a coisa dá certo, aí a gente assume o bônus, né? A gente fala, ó, como que a gente é bom, cumpridor da lei, ó. Agora, se dá errado, aí a gente bota a culpa no pastor, a gente bota a culpa na igreja, a gente bota a culpa na mulher, a gente bota a culpa no filho, bota a culpa em todo mundo, entendeu? Agora, se dá certo, a gente assume. Esse é o caminho de liberdade, né, para nós. O Spinoza dizia uma coisa bem interessante quando ele falava a respeito de liberdade. Você não é livre para escolher uma coisa ou outra, entendeu? Isso não é liberdade. Quando você tem que escolher uma coisa ou outra que é colocado diante de você, você está refém da opinião alheia. Você não está partindo da sua liberdade, da sua própria decisão. Você não tem liberdade para escolher. Ele dizia que nós temos liberdade para decidir. É algo que nasce do seu coração, aqui, do seu interior. E você fala, isso aqui é meu. Isso aqui ninguém mexe. Isso aqui é minha história. Essa aqui é a minha decisão. É então que você é livre e pode seguir. O pessoal que trabalha no Uber, eles dizem assim, não, eu sou livre, eu sou dono do meu próprio nariz, eu posso fazer os meus horários. Não pode não. Não é livre. Fique sem trabalhar para você ver se você é livre para fazer o que você quer, escolher o que você quer. Não vai. Você é livre quando parte aqui, ó, de dentro de você. Você não é livre porque você aceitou Jesus ou não aceitou Jesus. Você decidiu aqui. Falar, eu aqui, no meu coração, e não importa. Se precisar encarar a morte, eu encaro. Tá aqui. É a minha liberdade de escolher. Tá aqui, dentro de você. Por isso que é muito importante que você guarde o seu coração, pois dele procede vida. Vida.